Pronto, acho que tá funcionando. Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live aula aqui. Onde a gente vai abordar sobre o tema aconselhamento, né? Para quem está tendo despertar espiritual, a gente vai fazer a terceira aula sobre esse tema. É importante que vocês estão aqui no TikTok, que vocês curtam a live para a gente alcançar mais pessoas, porque é uma plataforma satânica, né? Então, plataformas satânicas não querem esse tipo de informação. Feitosa, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Calma. Deixa eu pegar esse aqui também. Essa daqui. Rose, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, é isso. Precisaria só de uma... Mas acho que aqui tem, deixa eu ver. Acho que tem. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos. O áudio está funcionando para vocês? Comentem aqui, por gentileza. A gente vai fazer a terceira aula falando sobre o lado oculto das religiões, sem afetar, obviamente, falar mal da religião, nem nada. Nós iremos apenas trazer reflexões no seu despertar espiritual, isso que são importantes. Bom, se tiver apenas menos de 20 pessoas na live, eu nem faço a live. Eu vou desligar a live e faço outra hora. Tá? Toda vez que você faz uma live, você abre o portal, aí eu sou drenado energeticamente, várias outras coisas. Eu já não tenho saco para fazer live. Se vocês que estão na live não colaboram, aí fica difícil. Porque assim, a única forma de eu ganhar engajamento na live é se você tiver curtida, porque é uma plataforma que funciona assim. O engajamento dela é assim, eles querem que as pessoas fiquem consumindo adoidado esse processo. E aí, se vocês não curtem a live, como é que faz? E toda vez que eu faço a live, eu venho aqui e falo a mesma coisa. Toda vez que eu faço a live, eu venho aqui e eu falo a mesma coisa. Toda vez que eu faço a live, eu venho aqui e eu falo a mesma coisa. É muito difícil trazer o mínimo de conhecimento do povo brasileiro. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Chega a ser desanimador. O período que nós estamos chega a ser desanimador. Eu mesmo não tenho motivação para fazer isso aqui mais não. Eu nem tenho. Sério. Eu falo, todo mundo que me pergunta assim, com o que você trabalha? Eu falo, trabalho com o pior trabalho do mundo. O pior trabalho do mundo. Eu trabalho com tentar fazer as pessoas entender que tem uma alma e que elas podem se conectar com a alma delas. Entende? Esse é o pior trabalho que existe. É muito cansativo. Eu tô cansado disso já. Tô cansado. Cansado de muita coisa na minha vida. E a espiritualidade é uma coisa que me cansa. Os trabalhos espiritual é uma coisa que me cansa. Falar sobre espiritualidade é algo que me cansa. Entendeu? Mas quem estuda é uma coisa, quem trabalha com isso é outra coisa. Sério mesmo, se vocês não têm obrigação nenhuma,
Por exemplo, então, eu vou sempre falar isso para vocês, mas assim, é uma coisa que a galera não acaba pegando, né? Se você não veio para trabalhar com coisa que envolve espiritual, gente, você tá ficando deprimido, cansado por estudar espiritualidade, tem alguma coisa que está muito errada em você. Porque uma coisa é quando você se propõe a estudar. Eu vou sentar aqui e ler um Psi Sofia, eu vou aqui estudar um gnosticismo, vou aqui me propor a estudar alquimia, vou aqui me propor a decorar a tabela periódica, entre outros fatores. Aí tudo bem. Você se propõe durante 4 horas ali, 6 horas direto, dependendo do sua proposta de estudo. Depois você levanta, você vai fazer alguma coisa, vai para o seu trabalho, você vive outras coisas. Agora, quem veio para fazer isso, não. É 24 horas isso. O Diamonds. Então, aí é isso que é uma coisa que eu falo muito, né? Esse conceito que você trouxe de roda de Sansara não se aplica ao termo ocidental. Tá? Porque, primeira coisa, roda de Sansara, o termo Sansara vem do budismo. É igual eu vivo falando para vocês. Por exemplo, a gente forneceu algumas aulas, foram sobre o karma. O dharma e o karma, correto? Esse termo ele vem em sânscrito. Ou seja, existe uma literatura, a linguagem sânscrita, que remete a essa palavra karma e dharma. Quando todos nós falamos o português, ou seja, essa palavra karma e dharma não se aplica no português que nós temos. O samsara é o mesmo processo, vem do budismo. Muita gente coloca The Matrix, né, o filme, ou a Matrix, junto ao termo roda de samsara, junto a Maya. São literaturas distintas, com contextos distintos, mas que tem um padrão assimilar real. A gente tem que tomar muito cuidado disso. Muito. Ficou muito popularizado, roda de samsara, roda disso, roda daquilo, e eu acho muito estranho colocar muita informação sem o termo real da origem da palavra, entende? Então, assim, realmente veio pessoas que vieram para fazer isso. Você pode ter certeza disso. Se você, o que você está falando, por exemplo, mas, poxa, então Jesus ele veio para quê? Não, ele veio para evoluir dentro do universalismo, aqui no Ocidente, Jesus evolui. Mas se você pegar a mitologia, se você pegar os apócrifos, não tem nada disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado na onda que está acontecendo aqui no Ocidente das informações. Tá? Dorival, boa tarde, seja bem-vindo. Não é que tem que traduzir, Dorival. A gente tem que sempre saber o termo que a gente chama de etimologia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Se você pegar Gênesis, eu vou fazer umas aulas sobre isso, paga, né? Não vou fazer isso gratuito, porque não vale a pena. Mas em Gênesis, se você procurar Gênesis 1 em hebraico, vai aparecer o termo Elohim, correto? Se você buscar a palavra etimológica da palavra Elohim, você vai perceber que o hebraico veio de uma cultura. Aí você procura dessa cultura Elohim e como a mitologia daquela cultura percebia a palavra Elohim. Resumindo, você vai chegar no termo que Elohim são filhos de El. Elohim são planos, níveis. Então, no princípio, os filhos de El criaram a criação. Eles criaram níveis de existência. Eles não estavam falando especificamente dos humanos ou desse universo. Então, quando a gente começa a aprofundar nas palavras e nos termos que elas são reais, entendendo que o português ele é só uma língua muito nova que surgiu, mas existem outras palavras mais antigas, nosso conhecimento ele fica mais robusto, ele fica mais amadurecido. Um termo melhor seria amadurecido, tá? Entende onde eu quero chegar? Bom, então acho que é isso, né? Vamos lá.
Então, Feitó, a gente vai falar sobre isso. Isso, etimologia é a palavra das origens. É muito importante o seu desenvolvimento espiritual. Feitosa, cara, eu não consigo. Ah, é porque pode ser que seja a primeira vez que você vê a live. Bom, a gente está na aula número 3 falando sobre o lado sombrio das religiões. E aqui a gente meio que trocando ideias sobre isso. Sim, esse é o termo, Dorival. Nos Vedas, esse termo é conhecido como Brahmana, né? Então tem Brahman, Brahma, Brahmin, entende? O Brahman você vai entender nos Upanishads. É o termo como os mestres chamavam de algo incognoscível, algo que não tem sentido, não consegue ser compreendido ou popularmente conhecido como ser incriado. Se você tem, aprenda uma coisa. Se você tem uma literatura, pode ser gnóstica, pode ser ocultista, pode ser simbólica, pode ser qualquer coisa, e você tem o termo houve uma criação, houve uma manifestação, houve algo, ele é criado. Ok? Então, se a gente lê na Bíblia que em Gênesis Deus, né, criou, ou na verdade Elohim, né, criou a criação, e o Espírito de Deus coabitava sobre o abismo, etc, etc, significa que eles foram criados. O ser que antecede essa criação, o ser incriado, ele não é criado. Esse ser incriado, em várias mitologias muito antigas, eles remetem-se a um ser que não é um ser, que não é algo mais popularmente conhecido como fonte. Correto? Tá? O El seria o ser incriado. Por que ser incriado? Porque ele é o cara que criou os Atmas, né? Os Atmas são seres do paraíso. O Demiurgo ele tentou criar o paraíso dele, por isso que tem o Jardim do Éden, certo? Porque é como em cima, é como embaixo. Só que o Jardim do Éden do Demiurgo é meio sanatório mesmo. Bom, eu peço desculpa pelo barulho que tá acontecendo, mas sempre quando eu vou fazer uma live, é o barulheiro do caramba. Então vamos lá. Tudo que a gente fala aqui tem bases mais profundas, né? Tudo tem conceitos filosóficos mais profundos. De certo modo, né, Submake, a gente, de certo modo, é o demiurgo, né? E é interessante que o lado obscuro das religiões é justamente sobre isso. E aí, Merceu, seja bem-vindo, irmão. Espera aí que eu vou falar sobre ele. Calma, deixa eu só tossir aqui. Pirra. Fica gravado aí, pronto. Leone, seja bem-vindo. Quer ver? Vamos lá, quer ver? A gente falou, duas aulas anteriormente, sobre a questão do lado obscuro das religiões. Então, o Dorival, não é água de água, não é essa água que você bebe, tá? Mas existia. Há normalmente águas, você tem que procurar a etimologia da palavra água, mas normalmente a água remete-se a estado do cosmo. Porque o cosmo, ele dentro das literaturas, ele é muito comparado com água, tá? Não é comparado com o vento. Como os rios de lagos ou oceanos cósmicos, entende? Esse termo remete porque a água é muito parecida com a ilustração abstrata do cosmos. Fica mais fácil das pessoas entenderem. Até porque a água não é o primeiro elemento, ela é o terceiro elemento. Não.
antes de qualquer criação, de qualquer objeto que você possa imaginar, todas as vezes que você vai ler Gênesis, é antes de qualquer coisa que foi manifestado, surgiu, qualquer coisa que é materializado, né? Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui você tem esse objeto. Ele é um objeto, certo? Mas esse objeto, ele pode ser tocado, ele pode ser visto, ele é o que a gente chama de objeto manifestado, certo? Por exemplo, é uma Artemisia. Bruta, né? Isso aqui é bruta. Então, no íntimo desse objeto, ou seja, naquilo que eu não consigo observar, existe uma energia. E no íntimo dessa energia me leva para a causa primordial. Então, o ser incriado, ele pode ser entendido também como causa primordial. É por isso que as pessoas confundem muito causa primordial com eu sou. Sim, de certo modo temos energia. Por exemplo, o que são esses desenhos? Eles são ideias manifestadas, tá vendo? São ideias manifestadas, são construções de pensamentos manifestados. A única coisa que eu não fiz ainda foi um curso passando as técnicas disso que eu falo para vocês. Mas informações eu passei. Eu vou criar um curso bem rápido para vocês praticarem o que eu passo. Às vezes muitos de vocês ficam observando e vendo na live falando assim, cara, como que eu vou praticar isso? Que é muita doideira. E é mais simples do que vocês imaginam. Porque não é uma técnica que você vai praticar durante uma semana, vai ser uma técnica que você vai praticar pro resto da sua vida. Você vai aperfeiçoar ela da forma como você consegue dentro da sua rotina. Mas é algo que você vai levar pro resto da vida, entende? A causa primordial, ela é um termo muito complicado para a gente entender. Então vamos lá, vamos voltar para nossa aula aqui, falando justamente sobre o lado obscuro das religiões. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Então segue o laser aqui. Bom, o que eu vim falando para vocês nessas duas últimas aulas? É importante, tá? É muito importante que vocês prestem bastante atenção nesse momento agora. Não sei, Merceu. Acho muito duvidoso. Normalmente extraterrestre ele não fica dando sopa, não. Ele só dá sopa para quem ele é médium, ostensivo. Tá. Mas vamos lá. Existem sim. Reptiliano existe. Até a emissora dos Estados Unidos falou sobre isso. Então vamos lá. O que acontece? Na última aula, eu trouxe algumas perspectivas dentro de uma análise que vem acontecendo. Ah, o rapaz do Cultura Racional. Ligado, seja bem-vindo. Até hoje eu não pesquisei sobre, mas acho interessante. O que acontece? De um tempo para cá, vem aparecendo muitas pessoas para serem, não vou dizer tratadas, mas serem atendidas no sentido de efeitos colaterais do despertar espiritual. Por quê? Como eu sempre trago isso, e é uma perspectiva onde poucas pessoas vão te elucidar. Quando você está bravo com o seu chefe, você chega em casa puto da vida, e aí o que você vai fazer? Você vai tomar uma cervejinha, você vai sair num rolê com alguém, você vai jogar um joguinho, você vai se distrair. E, inevitavelmente, você vai padronizar esse comportamento dentro de você. E tá tudo bem. Você pode odiar uma pessoa, você pode xingar uma pessoa. Entretanto, todavia, quando você acaba sendo levado pela corrente do despertar espiritual, por que isso acontece? Tem muitas pessoas que são despertadas porque não querem ser despertadas. Por quê? Porque elas estão dentro de um campo mórfico, ou seja, nós, todos que estamos aqui, estamos dentro do mesmo campo morfogênico, tá? Ou campos mórficos, tá? E Jung traz um parentesco parelado
dessa informação como o inconsciente coletivo. Então, por consequência, todos nós estamos dentro do mesmo barco. Só que esse barco, ele envolve a questão da mesma raça que nós estamos, envolve um inconsciente que é compartilhado. Então, deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. Aqui eu tenho o inconsciente. Dentro desse inconsciente, eu vou ter um inconsciente coletivo, eu vou ter um inconsciente pessoal. Certo? Só que tem uma linha tênue aqui. O miolo. Que vai ser o quê? O self. Self. O que acontece? Quando você tenta buscar desenvolvimento como ser humano, você precisa sempre atentar que existe duas origens de pensamento. Tá? Isso aqui, eu vou criar um curso para vocês entenderem. Isso é muito mais fácil observar isso quando você entende. Tá? Então, o que acontece? Você vai ter um pensamento que vem do inconsciente coletivo e você vai ter um pensamento que vem de uma ideia pessoal sua. Quando o seu espírito ele tenta se comunicar com você, ele vai enviar e vai sempre trabalhar com a sua intuição. E, por consequência, a sua mente ela vai receber esse comando. Só que dentro da mente tem o quê? Os pensamentos. Então, você vai começar a perceber a sua intuição do seu espírito através de pensamentos. Só que existem pensamentos coletivos e pensamentos pessoais. Presta bastante atenção. Quando eu estou num local onde tem muitas pessoas, por exemplo, carnaval, se eu estou lá no meio da folia com muitas pessoas, provavelmente eu estou dentro de um inconsciente coletivo. Por isso que as pessoas estão na mesma vibe, tá? Nas mesma vibe. Então, os pensamentos que você terá durante o carnaval, por exemplo, é um pensamento coletivo. Eventos muito grandes, por exemplo, a gente está na Copa do Mundo, né? O dia da Copa do Mundo, o dia que o Brasil vai jogar, é o melhor dia para você fazer magia para ferrar a vida dos outros. Por quê? Porque tem uma caralhada de gente no mesmo inconsciente coletivo querendo ver o Brasil jogar. E aí o que acontece? As pessoas têm uma carga energética muito grande, você vem, pega essa carga energética dessas pessoas e faz magia para ferrar com a vida de alguém. Ou para abrir portais também. Enfim, depende. Tem seres humanos diversos aqui. Certo? Por isso que quando, no primeiro jogo do Brasil, o que eu estava fazendo? Eu estava limpando minha casa. Eu limpei ela, defumei ela, fiz uma caralhada de coisa, tomei banho de ervas, tampei meu ori, fiz uma porrada de coisa. Por quê? Porque a gente sabe que nesse momento é quando as energias estão mais agitadas. Quer outro também, outra data para vocês saberem quando é para abrir portais? Halloween. Halloween é para abrir portal, você pode ter certeza. Nossa, um tempo atrás me disseram que o show da Madonna foi um show onde teve ritual satânico. Não é bem ritual. É um local onde você coloca 3 milhões de pessoas e essas 3 milhões de pessoas estão dentro de um coletivo. Correto? A Madonna é uma cantora antiga, velha já. Ok? Então, 3 milhões de pessoas estão dentro de um coletivo. Obviamente, o que vai acontecer? Eles nunca vão perceber a autoexistência dele, o self deles. Por quê? Porque não dá para fazer isso. O inimigo de um magista é sempre outro magista. Quem trabalha com magia, quem entende sobre esses mistérios, o problema dele não é o vizinho, não é a Receita Federal, não é o governo, é outra pessoa que tem um conhecimento melhor do que o dele ou parecido com o dele. Sempre assim. Tá?
Então, o que que acontece? Quando essas pessoas elas estão no inconsciente coletivo, a consciência deles abrem e é muito mais fácil de vocês intuírem ele. Por isso que quando você estuda sobre programação neurolinguística, hipnose, mensagem subliminar, e quando você faz isso, você contamina aquele ser humano, o eu dele se movimenta para uma direção definida. Ou seja, ele cumpre o papel que ele foi induzido a fazer. E é assim que você se propaga o mal, pelo menos você induz um ser humano a começar a se distanciar do seu self. Todo mundo entendeu até aqui? Diamante, seja bem-vinda. É Pamela, né? Diamante. Eu acho que é Pamela, não lembro. Todo mundo entendeu até aqui? Ok. Então preste bastante atenção. Nesse meio tempo, você tem o inconsciente pessoal. Isso é importante vocês saberem, a grande maioria dos pensamentos que você tem é do inconsciente coletivo. Assim, é muito louco isso, porque a grande hipnoterapia, não, é bom. Depende do que você quer fazer, mas ela é bom. Augusto, sempre que estou em coletivo não me desligo de mim, tanto que não bebo e não uso drogas. Então, isso, Augusto, é um bom comentário que você fez aqui. Aquilo no caso, Augusto falou assim, sempre quando eu estou num perto de pessoas eu não uso drogas, certo? E não bebo, correto? Só que eu quero trazer uma notícia para vocês muito louca. Se você estiver dentro do inconsciente coletivo, por exemplo, e você tomar uma bebida, você usar um LSD, o que vai acontecer? Você vai se desligar totalmente da matéria, né? A bebida é um inibidor do córtex pré-frontal, certo? O que vai acontecer? Esse eu que eu tanto falo para vocês, cadê a imagem dele? Esse eu aqui que eu tanto falo para vocês, que é cada um de vocês que estão nessa live, ele vai se desprender do corpo e ele vai observar a existência dele numa terceira pessoa. De vez em quando, é bom vocês fazerem esse experimento. No próprio desenvolvimento de vocês sobre a técnica, né? Eu vou fazer um curso sobre isso, mas dessas etapas, eu sempre recomendo que vocês fiquem alcoolizados. Não muito alcoolizados, mas tipo assim, tomar 4 latinhas de cerveja, por exemplo, para vocês fazerem o experimento com vocês mesmos. Ali você vai ficar levemente embriagado, né? O córtex pré-frontal vai ser inibido, você não vai ter dor de cabeça no dia seguinte nem nada, você vai entrar naquele estado que todo mundo chama de felicidade. É aquele momento que você fica com paz, tranquilo. Aquele é o próximo passo para você ficar alcoolizado. E aí você para. Naquele estado, você vai perceber que o seu eu está muito separado do teu corpo. E você consegue ver a situação de uma perspectiva da terceira pessoa. Dá para fazer isso em meditação? Dá. Mas é sempre bom você fazer vários experimentos consigo mesmo para você encontrar o eixo e entender o que está acontecendo. Então eu mesmo, de vez em quando, o que eu faço? Eu vou lá e tomo minha cerveja, uma cerveja específica, 4 latinhas de cerveja específica, para fazer essa desassociação desse eu com o corpo. E eu consigo acessar algumas informações específicas. Qual que é o lado ruim disso? O lado ruim é que quando você está ingerindo bebidas alcoólicas, inevitavelmente você vai abrir brechas. E o próprio termo do álcool remete-se a um espírito. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão utilizando o rapé indígena, que é consagrado dentro da cultura indígena, do xamanismo, ele é um espírito. Então você sopra o sopro do rapé na pessoa, o espírito ele entra dentro de você. Ele entra quando? Através do inconsciente coletivo. Aí ele vai entrar dentro de você e ele vai fazer uma limpeza. Aqui, vou mostrar aqui. Aqui, olha, você vai soprar o nariz, aí o rapé ele vai entrar em você, o espírito dele entra em você. E ali, por aquele breve momento, você tem um espírito coabitando fisicamente no seu corpo. Ok?
o que vai acontecer? Aquele espírito ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Só que quando esse espírito ele entra dentro de você, existe um processo químico acontecendo, físico acontecendo, seu coração vai bater mais rápido, a pressão ela vai cair, vai acontecer um estado ali no cérebro, entre outras coisas, de uma forma bem simples, mas depois de 15 a 20 minutos, ponto. A grande maioria esmagadora das pessoas, depois de 15 a 20 minutos, volta ao estado normal. Pessoas que têm mediunidade muito ostensiva, elas conseguem ficar até 1, 2 horas tendo uma experiência com o rapé, e a experiência que a gente chama de transcendental. O rapé não libera DMT, e o pó libera DMT. Rapé não libera. Mas algumas pessoas, pelo fato do rapé se dar um sopro muito forte numa pessoa, o corpo entra naquele estado, parece que vai morrer, algumas pessoas liberam DMT. As poucas formas de você liberar DMT é justamente colocando-se em um estado onde seu corpo precisa, estado de alerta ali, digamos assim, tá? Ou meditações profundas também, certo? Quando você está ingerindo uma bebida alcoólica, você está colocando o espírito do álcool dentro de você. Ah, mas onde você leu isso? Galera, os antigos já sabiam. Quando você está fumando, mesma coisa. Você está usando droga. Você tem que entender que tudo que está nesse planeta é no plano do materialização, no plano material, ele foi materializado. Da mesma forma que o inconsciente coletivo ele é compartilhado, e assim você pode ser obsediado, não apenas por obsessores, mas por humanos, ou por uma ideia coletiva, ok? Ou você pode, tá? Ou você pode ser contaminado advindo de elementos que você introduz para dentro de você. Vou dar um exemplo claro. Se você está com vários vermes aqui, o que vai acontecer? Os vermes eles vão gerar um estímulo. Esse estímulo vai correr para o seu cérebro, vai acionar alguma parte do seu cérebro falando assim, opa, aquela pessoa que tem compulsividade para se alimentar ou ingerir doces é um verme, é um parasita. Se você quer entender um pouco mais profundo isso, existe uma situação que aconteceu com os gatos muito interessante. O rato, ele tinha um fungo, se eu não me engano. Tem uns fungos que controlam até mesmo formigas, mas a gente está falando de um parasita. Existia um parasita que ficava dentro do rato, tá? E é muito louco, por quê? Porque aquele parasita, ele queria sobreviver. Eu quero que vocês entendam isso. Então, Gabriela, é recomendado que você faça desparasitação. Às vezes pode ser um verme ali, você limpando aqueles vermes, pode te auxiliar nesse processo. Mas se você é compulsivo em açúcar, você é uma drogada. Sinto muito de falar isso, é uma droga. Açúcar é uma droga. Excesso de açúcar pode até atacar a inibição da amígdala. Então é bem perigoso. Aí o que acontece? Vamos voltar para esse experimento. Aí o rato, o fungo que estava dentro dele, o parasita, não queria que o gato comesse o rato. Por quê? Porque ele deixava de existir. Todo parasita precisa de um hospedeiro. O eu, ele é meio que um parasita. Ele precisa de um hospedeiro. Tá? O eu sou, ele é um parasita, ele precisa de um hospedeiro. Então esse eu, ele precisa, e ele é hospedado nesse corpo biológico. Presta bastante atenção. Aí o que acontece? O fungo, o parasita, foi pro rato, pro gato. E hoje você tem gatos que não comem ratos. Eles correm. Você já viu aqueles vídeos na internet de um gato que tem medo de rato? Instintivamente, isso é impossível de acontecer. Até porque o gato, ele é um dos felinos mais espertos que existe. E ele é muito perigoso, o gato. Que vem de uma espécie maior do gato do mato. Que são também caçadores muito bons. Predadores muito bons. Então o gato ele é um predador muito bom para matar rato. Não só rato, pombo, passarinho, qualquer coisa que ele entrar na frente ele mata. Mas por que o rato começou
a evitar de matar o rato. O gato começou a evitar matar o rato, porque é um parasita que está dentro dele e conseguiu fazer essa mudança química, neuroquímica no cérebro daquele gato. Vocês podem estudar sobre isso, vocês irão entender melhor sobre essas questões de parasitas. Então, quando a gente vira e fala assim, olha, você tem que fazer desparasitação. Existe a solitária, existe isso, existe aquilo que fica aqui, fica lá, papá, papá. Sua, boa noite, seja bem-vindo. Eu gosto tanto de doce que passou uma época que eu comia açúcar puro quando não tinha doce. Rapaz, é outro drogado aqui também. Cada um tem os seus vícios. Tem gente que fala pra mim, eu não tenho vício nenhum. Você consome açúcar? Consome, então você é viciado. O corpo não precisa, o corpo não sabe o que fazer com açúcar, né? Então, o que acontece? Frutose também, tá, gente? Não se iluda. Frutose também não serve para nada. Agora, quando você tem fibras ali junto com a frutose, é outra coisa. Mas só açúcar, não. Você pode fazer pesquisa na internet, Gabriela. Tem pessoas que são muito boas nisso. Tem um rapaz que eu já indiquei aqui no perfil, que ele fala muito sobre desparasitação. Ele é um médico que eu já recomendei aqui para vocês. Mas eu esqueci o nome do perfil dele. Tá? O que vai acontecer? Por que eu estou falando isso? Porque a desparasitação ela pode auxiliar nesse processo. Então a gente está percebendo que existe um hospedeiro aqui. Esse hospedeiro induz, influencia a tomada de decisão desse corpo. E o que vai acontecer? Ele vai induzir pensamentos e essa indução de pensamentos pode criar conflitos em você. Certo? Não, submake não é telepatia, é 100% química, tá? A espiritualidade é submaker. A maioria dos conhecimentos espirituais que nós temos pode ser respondido dentro da ciência, tá? Mas essa ciência é chamada de alquimia, tá? Na alquimia, sim. Agora, se você pegar artigos científicos, não. Apenas foi domesticado. Se a mamãe não ensinar, ele não caça. Não é assim que funciona. Tá? Depois no final do. Qualquer coisa nos grupos eu falo. Eu mostro lá. Né? Beleza? Todo mundo entendeu essa questão do self? Então, quando você está bebendo, você coloca um espírito para dentro de você. Quando você está usando algum. Por quê? Porque todos os elementos químicos que a gente tem aqui, vamos pôr assim, vamos pôr drogas, bebidas, cigarros, açúcar, trigo, enfim, todos esses processos estão dentro do quê? Do mundo material. Esse mundo material, a gente chama isso de mundo manifestado. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, que agora vocês vão entender. A gente observa o experimento observado para entender o experimento não observado, que é um experimento interno. Augusto, já fiquei 2 anos sem comer carne. E isso é algo uma pergunta muito boa. Nem todos os seres humanos foram feitos para não comer carne. Esse é um fato. Tem pessoas que realmente o corpo dela, por causa da condição do corpo, biologicamente falando, por causa das cenas, dos genes, do sangue, eles precisam se alimentar de carne. Outros não, mas acredito que a grande maioria dos seres humanos precisam se alimentar de carne. Tá? Isso é um fato. Isso é um fato. Eu fiquei 2 anos sem comer carne e realmente eu fiquei sem comer carne, sem consumir açúcar. Açúcar ela melhora a qualidade da pele. Não comer carne, você começa a perceber o gosto da carne. Né? A carne realmente tem um gosto plastificado, é um gosto bem ruim, ela tem um cheiro muito ruim. Até se você temperar a carne, depois se for comer, tá? Mas tem seres humanos que precisam se alimentar de carne. Por isso que a dieta da selva ela é tanto propagada, isso é verdade. Tem humanos que precisam se alimentar de carne, tá? Então, tá aí. Um mito, né?
Chico Xavier comia carne, Hitler era vegano. Então, assim, toma cuidado. Felipe, boa pergunta, Felipe. Boa tarde. Deus e entidades são criados pelo inconsciente coletivo? Pessoas acreditar. Nesse caso, Felipe, boa pergunta que você fez. Vou responder aqui para vocês. No caso, quando a gente remete ao inconsciente coletivo, a gente remete-se a uma imagem. O que acontece? O cérebro, ele entende as informações através de símbolos. Por isso que Jung chama de simbologia. Tá? Por isso que a gente fala simbologia, símbolos. Então, o que acontece? O símbolo de Deus, você pode até estudar isso na Cabala, ele é conhecido como Keter. Só que o Keter é reconhecido também como ancião dos dias. Aí Keter é conhecido como coroa, como trono. Por isso que na Bíblia fala, Enoque viu Deus através de um trono celestial, trono de ouro, etc. Isso aqui são tudo símbolos. Por quê? Porque o cérebro entende as coisas através de símbolos. Nesse caso, é como se a mente que ela... Por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui. Todo mundo está prestando atenção? Tá? Presta bastante atenção. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui? O que é essa imagem aqui, gente? O que é essa imagem aqui? Vou ensinar um processo do cérebro muito interessante. O que é essa imagem aqui? Escreve aqui para mim. O que é isso aqui? Ovo frito, fantasma. Você então... Agora, tá bom. Cada um falou uma coisa. Ameba, áurea, ovo frito, uma pessoa pensativa, um urso, energia do corpo, beleza. Plasma. Não tem... Gente, não tem erro, né? Vocês podem comentar o que vocês quiserem. Agora vem o plot twist. Aqui cada um de vocês me disseram uma coisa. Ou seja, não foi uma decisão unânime, correto? Agora, se eu fizer esse objeto aqui, esse desenho, o que é esse desenho aqui, gente? O que é esse desenho? O que é esse aqui? Olha, tá vendo que agora se tornou algo unânime? É um quadrado, um retângulo, enfim. Um bloco do Mario Bros. Por que acontece isso? Porque o cérebro, ele processa as informações assim, ó. Ó, você tá vendo que é uma linha reta, certo? O cérebro não processa a informação do A para o B, correto? O cérebro, ele processa as coisas através de blocos. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui você tem o estudo da consciência do ser humano, certo? Dentro do estudo da consciência, deixa eu dar um zoom aqui. Dentro do estudo da consciência do ser humano, eu tenho o quê? O estudo do comportamento humano, certo? Dentro do comportamento humano eu tenho o quê? Eu tenho a psicologia. Aí dentro da psicologia eu tenho a psicanálise. E aí dentro da psicanálise eu vou ter alguma outra técnica. O que isso significa? Que tudo que o ser humano faz, a forma como o ser humano entende as informações é blocadas. Então, quando eu vou estudar o comportamento humano, se eu estudar só no ponto de vista da psicologia, o que vai acontecer? Eu tenho um bloco da informação. Eu não tenho a informação toda. Quando eu estudo a psicanálise, eu tenho a psicanálise. Eu tenho um bloco dessa informação. Eu não tenho um todo dela novamente. Quando eu começo a estudar o comportamento humano, linguagem corporal, expressões faciais,
E eu também tenho um bloco sobre o comportamento humano. Quando eu junto todos esses blocos, o que eu tenho? Eu tenho uma informação maior. Certo? Uma informação maior. Porque é assim que o cérebro ele processa. Então, quando eu estudo biologia, quando eu estudo, por exemplo, medicina, aí fotomedicina, medicina quântica, aí dentro da medicina eu tenho o gastrointestinal, otorrinolaringologista. Aí eu tenho o dentista, que também, tá, gente? O dentista também entra dentro da área médica. Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho um especialista em dente, um especialista em gastrointestinal, eu tenho um especialista em hormônio, eu tenho um especialista em ânus, que é o reto, sistema digestivo, eu tenho um especialista na questão ocular, eu tenho um especialista na audição, eu tenho um especialista nas vias respiratórias. Né? A Thaís que está aqui, ela tem uma especialização dentro da medicina, se não me engano. Entendeu? Então, o que ela tem? Ela tem, todos nós acabamos, dentro de alguma formação, você tem uma especialização. Isso não é o todo, é uma unidade. Eu tenho uma unidade de conhecimento do todo. Qual que é o todo? O ser humano. Correto? Então, vale perceber que quando você é um profissional que lida com o ser humano, você percebe as camadas externas. Por exemplo, um vendedor. Vou dar outro exemplo. O vendedor, ele trabalha com a área externa do ser humano. O que é a área externa? A forma como ele se veste, a forma como ele se comporta, a forma como ele manifesta-se externamente. Então, um bom vendedor, ele vai observar a linguagem corporal, as expressões faciais, né, fazer uma leitura fria daquele ser humano, tá? E aí o que acontece? Ele vai analisar o fator externo. Só que um neurocientista ou um médico, ele estuda os fatores internos do corpo. Células, hormônios, músculos, tecidos, etc. Uma pessoa que estuda a mente dentro dos yogas, ele estuda o que está por dentro do corpo. Certo? Então eu vou fazer de novo aqui para vocês entenderem. Aqui você tem um vendedor, ele trabalha a parte externa daquele ser humano. Aí por dentro dessa parte, que é a parte interna, que vai ser o médico, ele trabalha a parte interna do ser humano. Um estudante de yoga ou práticas yogas, ele estuda o quê? Algo que está por dentro da parte interna, que é o quê? A mente. E aí um praticante de meditação frequente, ele pratica o quê? Ele acessa a consciência. A consciência envia um comando para a mente envia o comando para o corpo envia um comando para o seu mundo observado. Exatamente. Né? A saúde integrativa, que é um termo chato que eles criaram aqui no Ocidente para você não falar, para você fugir um pouco das questões médicas que a gente tem aqui. É exatamente isso. A diferença, Felipe, é que quando mais pessoas acreditam, por exemplo, por que vocês sabem qual que símbolo é esse? Vamos lá, quem que sabe esse símbolo? Esse símbolo tem alguma importância? Opa, desculpa. Esse símbolo tem alguma importância? Não, ele não tem importância nenhuma. Mas qual é o contexto que ele tem uma importância? Quando você vai fazer uma pergunta. Então, quando você vai fazer uma pergunta, esse símbolo aqui tem importância. Se você não faz uma pergunta, esse símbolo ele não tem importância. Correto? O que eu estou querendo trazer para vocês um ponto de vista dentro da ciência que a gente tem é que quando vocês entenderem que toda a verdade que vocês têm, o ponto de vista que vocês têm são blocos. A memória que você tem, memória do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu marido, da sua esposa, todas essas memórias é um bloco.
não é realmente como é. Você não vai enxergar o seu marido como ele realmente é. Você não vai enxergar a sua esposa como ele realmente é. Você não vai se enxergar como realmente é. A única forma de você se propor a te enxergar de uma forma mais assertiva é se você dominar cada bloco de informação. O que a gente passa aqui? O que eu faço isso há 5 anos aqui? Eu ensino blocos em blocos, em blocos, em blocos para vocês. Então a gente traz as questões do corpo, as observações básicas do corpo. Depois a gente traz observações básicas do cérebro, observações básicas dessa expressão desse corpo sobre o ambiente, comportamento, ok? A gente traz a base de como o espírito possivelmente se comunica com o corpo, as bases da mente, e cada bloquinho, você vai juntando esse bloquinho, você vai ter uma autonomia maior sobre si mesmo. Como eu disse, vocês não precisam estudar nada disso. Vocês podem se propor a estudar alquimia. Só que para estudar alquimia, vocês precisam... É mais difícil estudar alquimia do que passar numa federal de medicina. Só para início de conversa. Porque a alquimia é muito difícil. Realmente é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Muito. Mas, como a grande maioria das pessoas não tem a oportunidade de vir numa existência para estudar alquimia, vocês podem se deparar com esse conhecimento aqui. E pode não chegar perto, obviamente, mas é um conhecimento que pode ser válido na sua construção de desenvolvimento do ser humano. Exatamente, Felipe. A magia ela é mental. Hoje em dia a magia ela é física porque o mental do ser humano está contaminado. Então a gente precisa de um elemento químico. Então você pega, por exemplo, aqui no meu lado esquerdo tem uma comida para orixá. A gente tem a comida para Xangô e a comida para Oxum. Quando uma pessoa ela vê isso aqui, ela não vai entender nada. Ela vai falar assim, mas por que tem camarão? Por que tem um ovo? Por que tem um feijão? Isso são fundamentos, certo? Esses fundamentos... Onde você consegue estudar alquimia, você pode começar a estudar por conta própria. Mas se você não tiver um mestre para te auxiliar na alquimia, não vai muito longe, não. Muito, muito. Ontem minha mãe bebeu e entrou uma entidade nela. E entra mesmo. Exatamente. Os únicos mestres antigos da alquimia, eles... é livro de 1980, 1970. É muito difícil de achar esses livros. Mas você pode pesquisar alquimia no Google. Introdução à alquimia, melhor. Ali você tem a introdução à alquimia. Se você gostar de estudar, aí você estuda. Então ali eu tenho fundamentos, correto? Mas a grande verdade que aquela comida ela só representa um fluxo de energia específico. A gente pega os elementos específicos para potencializar um conjunto de um trabalho específico para algo específico. Então, se eu quero prosperidade para uma pessoa, eu vou potencializar uma energia específica naquela pessoa. Se eu quero cortar laços, eu vou potencializar uma energia para cortar laços naquela pessoa. Entende? A gente sempre trabalha de dentro para fora, não é de fora para dentro. É que os objetos são observados de fora, mas os trabalhos são feitos de dentro para fora. Aprendam isso. Tá? Tchau, Thaís. Obrigado pela presença. Certo? Então esse aqui é um bom exemplo.
Aqui é a mesma coisa. Eu pego elementos separados, unifico esses elementos e crio uma ideia. Vamos falar sobre prosperidade que a galera adora. Vamos lá. Vamos supor que a vida financeira daquela pessoa, ela tá barrada. Certo? Sabe o que significa isso? Significa que o fluxo de energia do corpo dela, eu tô falando de uma forma muito simples, tá? Muito simples. Esse fluxo de energia está o quê? Barrado. E aí a pessoa não vai, porque não existe nada fora, tudo está dentro. A prosperidade está dentro de você, a abundância está dentro de você, a inteligência está dentro de você. Só que para essa abundância, prosperidade, essa inteligência manifestar, você precisa que a energia ela flui, ela entra e sai. Se ela não entra, ela entra, mas ela não está saindo, aquilo coagula. Aí você tem que dissolver, coagula e dissolve, ok? E aí o que acontece? Se aquela energia ela entra dentro de você, ela não sai, é porque os tubos de energia estão constipados. A gente precisa limpar isso. Aí você faz um trabalho, tá? Você vai potencializar aquele ser humano. O que você vai fazer? Você vai jogar uma energia dentro dele. Essa energia ela vai percorrer por esses tubos de energia e vai abrir eles. E aí o fluxo vai voltar. Por isso chama fluxo de dinheiro, fluxo de saúde, fluxo de abundância, fluxo cósmico, fluxo com o espiritual, entendeu? Tá entendendo? Todo mundo entendeu isso aqui? A gente aqui poderia ser chamado meridianos, fica até mais fácil. Todo mundo entendeu? Então, o que é amarrar uma pessoa? Amarrar uma pessoa é você fazer isso aqui, ó. Você pega a cabeça dele, ó. Você amarra. Aí o que vai acontecer? O fluxo de energia dos pensamentos daquela pessoa vai ser direcionado para outra pessoa. Para aquela pessoa, eu não sei. Pronto, você amarrou ela psiquicamente. Mas o corpo dela não está amarrado ainda. Por isso que às vezes acontece agressão, acontece várias outras coisas. Mas a cabeça está lá. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente está falando sobre apometria, correto? Ontem mesmo a gente falou sobre apometria. Não sei se foi ontem ou antes de ontem. O que eu falei, gente? A apometria, ela vai auxiliar vocês a melhorar o sono, a autoestima. Todas as pessoas que acabam fazendo, né, as sessões completas de apometria, um acompanhamento apométrico, elas prosperam financeiramente. O que eu virei para vocês e falei, galera, quando a energia ela tá coagulada, você tem que dissolvê-la. Você pode fazer isso psiquicamente? Claro, se você for um dominador da alquimia sagrada. Ou seja, você tem que saber os que eu estou passando aqui. Se você não sabe o que eu estou te passando,
você paga alguém que sabe como fazer. E de uma forma muito mais simples. Entende onde eu quero chegar? A gente está falando dentro da apometria. Então, quando você faz uma limpeza apométrica, o que vai melhorar? O seu campo áurico, os seus corpos astrais, o fluxo de energia. Quando esse fluxo de energia ele volta a percorrer pelo seu corpo, o que vai acontecer? A sua autoestima ela volta, o seu bem-estar ele volta, a sua prosperidade vai começar a voltar e principalmente aquelas dores que você tem no corpo vão começar a melhorar. Certo? Você vai começar a se sentir melhor, mais leve, mais tranquilo. Por quê? Porque a apometria, ela vai te auxiliar nisso. Ela é extremamente poderosa porque ela limpa justamente os campos energéticos daquele ser humano. Correto? Sempre vai limpar os campos energéticos. Só que tem um porém. O que foi que eu falei ontem na live? Se você tem acompanhamento psiquiátrico com medicamentos, você tem que continuar tomando esse medicamento. Então, o que eu falei? A apometria ou as terapias holísticas não substitui tratamento clínico. Então, se você toma um medicamento para dor, se você toma um medicamento para a cabeça, se você toma um medicamento para o corpo, você tem que manter-se tomando esse medicamento. A gente não substitui o tratamento clínico. Ok? Então, o que eu falei? Se você tem esquizofrenia, se você tem depressão crônica, se você tem bipolaridade confirmada, clínica ali, se você tem um TDAH clínico ali, tá? Se você tem um autismo clínico ali, você tem que continuar tomando esses medicamentos. Por quê? Porque se você não tomar, você se torna um bolso de energia para obsessores. E aí você limpa essa energia energética para favorecer a sua vida. Então tem muitas pessoas... E não, eu tenho um monte de papel aqui. É que minha cabeça funciona assim. E aí o que acontece? A pessoa, ela acaba negligenciando. Então, muitas pessoas que a gente vem tratando, justamente por isso. Por que serve isso? Porque... Acho que não dá mais para rabiscar. Pera aí. O meu nome é Vitor. Gente, meu nome é Vitor, tá? Aqui, ó. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vamos colocar um corpinho aqui. Um corpinho aqui. Tá? TH, seja bem-vindo. O que eu já ensinei para vocês? Presta atenção. Lembra que eu falei? A mente humana, ela não é linear. Ela é blocada. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Ela é blocada. O que significa? Ela pega partes. Partes. Opa, peraí que deu mó zoom. Então, gente, quem quiser ver as aulas gratuitas, está no canal do YouTube, tá? É só clicar no link da bio. Tem bastante aula lá. A gente está fazendo uma sequência do projeto Alfabetização Intelectual e Espiritual. Tá? A gente fala sobre o karma, energias densas, formas, pensamentos, obsessores. Estamos falando sobre reencarnação, depois um resumo, relacionamentos, sobre a mente. Tudo vai ser hospedado lá. São quase 70 horas de material gratuito para vocês. Então, a gente vê em bloco essas coisas. Vai lá, Augusto, ajuda ela lá, irmão. Coloca uma oração da chama violeta, ajuda bastante também, tá? O que acontece? O nosso espírito, ele se comunica de forma linear, presta bastante atenção. O nosso espírito, ele se comunica de forma linear, ou seja, o ponto A para o ponto B dele. Só que o que acontece? Essa informação ela é recebida em blocos, mas a comunicação dele é linear. Os extraterrestres é a mesma coisa. Eles conversam de forma linear. Como o ser humano ele tem um cérebro um pouco diferente de outras raças, ele percebe as coisas em blocos. O que vai acontecer? Quando você estuda algo,
você está estudando partes daquilo, como eu já mencionei. Agora, onde entra a apometria? Quando o teu espírito ele tenta se comunicar com o corpo, o que vai acontecer? A comunicação é linear. Só que no meio dessa linearidade existem os blocos. E só que esses blocos são aqueles que vão atrapalhar o fluxo de energia dessa comunicação. Por isso que a gente chama assim, um canal aberto para a fonte, um canal aberto para o espírito, um canal aberto. Todas as vezes que a gente vai praticar alguma limpeza energética numa pessoa... Gabriela, eu vou responder você, deixa eu só acabar a linha de raciocínio. Aí todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, a gente teve um evento presencial aqui, a gente se preparou 7 dias antes. A gente faz um preparamento. Ah, vai ter a apometria coletiva, tá? Que logo eu vou falar para vocês. A gente se prepara antes. Ok? Então a gente tem um preparamento para que o nosso corpo esteja mais aberto para receber as intuições dos espíritos que vão nos trabalhar, tá? Médium também, médium que incorpora a mesma coisa, ele não pode beber, ele não pode praticar o sexo. Então, dentro do candomblé, 7 dias antes, você não pode beber, não pode praticar o sexo, você tem que se alimentar especificamente, você tem suas práticas ritualísticas, para no momento específico que você for fazer um ritual, você está preparado. O que eu falei para vocês? Para você fazer ayahuasca, você tem que se preparar, tá? Para você consagrar essas medicinas, você tem que se preparar. É importante isso. Só que o que acontece? Esses fluxos de energia estão constipados. Por quê? Porque tu tem a vida como eu tenho. A gente tem que pagar boleto, a gente tem que pegar ônibus para trabalhar, a gente tem um vizinho chato infernizando a gente no final de semana. Então a gente acaba ficando estressado, cansado, desanimado, desmotivado. Isso é normal. E isso acaba prejudicando nosso fluxo de energia. Então, quando você faz a apometria, o que eles vão fazer? Ele limpa essas coisas que estão barrando você. E aí a comunicação fica mais fluídica. Por isso que a sua vida financeira ela começa a melhorar. Por isso que as questões pessoais suas começam a melhorar. Por isso que a autoestima começa a melhorar. Por quê? Porque você vai perceber que a grande maioria das questões, dúvidas e complicações que você tinha na sua vida era justamente por causa dessa energia que estava coagulada. É igual fezes, gente. Eu já falei, quando você não defeca, a fezes ela fica ali em você. Essas fezes aqui, elas oprimem a liberar as emoções que estão guardadas. E todo mundo depois que caga, se sente melhor. Eu nunca vi uma pessoa ficar triste depois de cagar. A grande verdade. Por quê? Porque as fezes, ela é uma demonstração de como isso funciona. Então, se eu estou constipado, eu me sinto mal. Se eu defeco, eu me sinto bem. É um comparativo esdrúxulo? É, mas é real, tá? Então, Augusto, às vezes o seu lado sexual está por quê? Porque você não está usando essa energia. Ela não está subindo essa energia. Tá? Você está calculando ela. E você pode fazer algumas coisas. Praticar exercício, provavelmente você deve praticar, mas fazer um cardio. Ou você pode fazer uma internalização, mentalização direcionada para um foco específico. Tá? Existem várias outras coisas. Shalamaya. Fui cagar. É importante, é importante. Tá? Então a apometria ela vai te auxiliar nesse processo. Tá? Gente, falando sobre a apometria, aproveitando um gancho, a gente tá com uma promoção da apometria. Vou explicar para vocês como é que funciona. Nós iremos fazer dia 30, presta bastante atenção, dia 30/6, nesse mês, apometria às 20h30. Essa apometria ela será uma apometria coletiva. Lembra que eu expliquei do coletivo? Todo mundo vai estar dentro da mesma intenção, da proposta. E essa apometria coletiva, ela está saindo pelo valor de R$ 53 apenas. Tá? O que vai acontecer?
Essa apometria dura 60 minutinhos e ela é coletiva. Não, a apometria é uma forma de limpar os seus corpos sutis. Eu dei um exemplo sobre finança. Aqui, ó. Cantar, pintar, compor, escrever são formas de contemplação, tá? É a única forma que vocês... É a forma mais real que vocês conectam com a sua alma, tá? E aí o que acontece? Essa apometria dia 30/6 às 20h30 vai ser coletivo, ela vai ser via WhatsApp, tá bom? Então você vai entrar dentro de um grupo do WhatsApp, a gente vai fazer a call durante 60 minutinhos, você vai receber toda a limpeza que eu mencionei aqui para você, só que de uma forma coletiva, ela não vai tratar você individualmente. Entendo isso. Tá? Você que estiver interessado em participar dessa apometria coletiva, conhecer a apometria e saber os benefícios delas, só que coletivamente, é coletivo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês uma caixinha escrita assim, clica aqui, e aí vocês entram dentro do grupo. Vocês irão entrar dentro de um grupo do WhatsApp, o suporte vai entrar em contato com vocês para vocês efetuar o pagamento. Após o pagamento, você vai ser direcionado para o grupo onde vai acontecer a apometria, certo? Já tem gente esperando já, porque a gente já está falando dessa apometria desde o começo do mês. Então você clica aqui, ó, tá vendo? Clica aqui, você será direcionado, você clica lá, entrar para o grupo Apometria 30/6, o suporte vai entrar em contato com vocês a partir do momento que vocês entrarem. Correto? Não, isso é real. Você, irmão, que estuda, ou irmã, que estuda sobre o raciocínio lógico, eu acho que seria bom você participar para você ver como vai resultar o seu raciocínio após essa limpeza. Eu recomendo como forma de estudo de casa, tá? Estudo de casa. Observe como o seu corpo ele fica, como a sua mente ela fica, como a sua racionalidade ela se torna mais presente na sua vida após você fazer certos tipos de procedimentos, que para mim, para outros são muito normais, mas às vezes para você não é. Certo? Ah, tá, vou falar sobre a individual. A gente tem uma promoção da individual também, tá? A individual, a gente está com uma promoção por R$500. É a apometria xamânica, tá? Essa apometria xamânica, você vai ter 5 sessões de apometria xamânica pelo valor de R$500. Você pode parcelar esse valor ou você pode pagar à vista também. Lembrando que a nossa apometria, uma sessão de apometria é o valor de R$395. 5 apometrias fica R$1.975, se eu não me engano. Certo? Você vai participar de uma apometria xamânica. Ok? Certo? Quem quiser participar dessa apometria xamânica por R$10, eu li o comentário aqui, por R$500 ou parcelado, você pode pagar à vista ou parcelar com a gente, fica à vontade também. Você pode fazer, sabe o que você pode fazer? Você pode entrar em contato aqui, ó. Ai, gente, fui ler um comentário aqui, a cabeça entrou ali. Ai, meu Deus do céu. Não, vai ser 5 sessões. São uns 60 minutos, tá? Ricardo, 60 minutos. É 60 minutos a sessão da apometria xamânica, certo? No máximo 60 minutos, na verdade. É em torno de 45, 50 minutos, mas é no máximo 60 minutos. Eu fui ler o comentário e falei, que doideira. Foda, sério, é foda, né? Tá? Ô Ricardo, seria bom para você experimentar. Você vai ver
as melhorias no seu comportamento. Não, a apometria Ayurveda não. Até porque a apometria ela é uma técnica brasileira, né? A Ayurveda é uma técnica diferente. Agora, eu não sei, né? Se a galera criou uma apometria Ayurveda. Eu não sei, não conheço. Até porque as práticas Ayurveda, ela trabalha os doshas, né? Então, não faz muito sentido isso, não. Né? Não. Você não conhece várias, só existe um estilo de apometria. Só existe um único estilo de apometria. Os outros são aprimoramentos. Igual essa apometria xamânica, ela é uma apometria aprimorada, no sentido de colocar dentro dos ritos xamânicos, etc. Mas a técnica de apometria é uma só. Tá? Ela é uma só. Ela foi feita aqui no Brasil, desenvolvida aqui no Brasil. Ela existe uma única técnica. As outras são aprimoramentos. O porquê que fizeram, eu não sei, mas fizeram. Agora, a apometria Ayurveda, essa aí é nova. Nunca passou na minha cabeça que existia isso, não. Ô, Valentina, eu tô acabando de te explicar. Eu acho que, em vez de você retrucar, pesquisa no Google, coloca assim, ó, no Google, assim, eu vou te ensinar uma técnica ancestral de desenvolvimento intelectual. Você pesquisa assim no Google, ó. Google, você pergunta assim, Google, da onde surgiu a apometria? Ele vai te falar como é as bases da apometria. Existe uma base, eu desdobro os corpos em perfeito estado, de 1 para 7, entendeu? Desdobro meus corpos em perfeito estado, tá vendo? Entendeu? Aí o que acontece? Essa é a base. A partir da base, você vai ter umas ramificações, como a xamânica, como a eu não sei mais. Eu só entendo a xamânica por quê? Porque quando a gente faz a apometria xamânica, a gente faz o cândido, a gente chama e a gente tem ancestralidade com caboclo, com pajé. Então fica muito mais fácil a gente trabalhar com isso. Agora, dentro de outras apometrias, eu não conheço. Tá? O chat também pode te dar umas respostas até melhor que o do Google. Então é assim, ó, vamos lá, pra gente finalizar aqui. Se você quer a promoção da apometria coletiva, R$ 53,00, clique aqui, ó. Você vai ser encaminhado para um grupo dentro do WhatsApp, o suporte vai entrar em contato com você para você efetuar o pagamento, ok? Ela vai acontecer dia 30/6 às 20h30, são 60 minutinhos, R$ 53,00 apenas, certo? Ou você pode também pegar o nosso pacote de apometria xamânica, como eu expliquei para vocês, ok? E parcelar R$ 500,00 ou pagar à vista. Qual que é a diferença? A individual, ela trabalha a individualidade. Então a gente rastreia o seu corpo, a gente limpa os campos energéticos do teu corpo, a gente observa o teu corpo energético. O coletivo, a gente faz coletivamente. Então vou te dar um exemplo do que aconteceu da última apometria. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Da última vez que a gente fez a apometria coletiva, o que acontece? A gente verificou que nas questões digestivas dos seres humanos, na questão dessa questão aqui, ó, tinha muita coisa entranhada, muita. Eu até fiz um desenho. Eu não sei onde que tá. Mas todas as vezes que a gente faz uma coletiva, depois eu faço escaneamento dos órgãos, dos tecidos, dos músculos, dos nervos, etc. A minha esposa, ela faz energeticamente. Ela traz as forças e eu avalio o sistema endócrino do ser humano, basicamente. E o que a gente encontrou alguns padrões, principalmente nessa região aqui, tá? Todas as vezes que você vai limpar, você fica meio escuro aqui, ó. Você vê que as regiões estão escuras. Então aqui tinha um peso muito grande, na C1, na C2, aqui ó, nessa região.
Normalmente é quando a pessoa ela não se comunica muito, ela guarda muitas coisas, ela sente um peso da existência da humanidade, tipo assim, nossa, muita responsabilidade para mim se virar, então fica muito entreada essa energia aqui, mas não tinha tanto não. Mas nessa região aqui, caramba, tinha muita coisa. Ô Valentina, eu vou te dar uma resposta aqui. Eu acho que você tem uma foto de um gato. Ou você é uma criança, ou você é uma mulher que tem familiaridade com gato. Eu acho que você deveria estudar a questão científica do gato. Entendeu? Seria bom pra você. Porque se você for aquele tipo de pessoa que tem uns 6 gatos em casa, eu sinto muito. Pra que você tá tendo um animal, prendendo um animal dentro de casa? Então repensa aí, tá? Como sair do mental? Como assim sair do mental? O mental não tem como você sair do mental. Você sempre vai estar no mental, o mundo é mental. A pergunta é: como eu posso disciplinar pensamentos para alcançar estados mentais mais elevados? Aí seria uma pergunta melhor. Para você induzir os pensamentos mais qualificados, você pode usar a metacognição. Pode te ajudar muito, muito nesse processo. Então, essa região aqui estava muito carregada. Complicação nenhuma de você criar gatos. Mas você precisa entender que o ser humano, ele é um parasita. Qual que é a diferença de um ser humano para outros animais? É que o ser humano ele pensa sobre o próprio pensamento. Então, muitas das vezes, você vai ter um animal dentro da sua casa não porque você verdadeiramente quer ter um animal, é porque você está cansado de se relacionar com outras pessoas e você quer um animal dentro da sua casa. É aquela velha história que eu sempre falo. Você pega um cachorrinho, aí você coloca ele dentro da sua casa, e aí todas as vezes que aquele cachorrinho quer sair de casa, você bate nele. Mas espera aí, por que você está restringindo aquele cachorro? Ah, não, mas eu trato meu cachorro muito bem, eu trato ele como ser humano. Não, mas ele não é um ser humano. Você está restringindo a liberdade dele de ser um animal, dele caçar, dele agir como um animal. Você está tentando humanizar aquele animal. Isso não é correto. Isso é perigoso. Por quê? Você está mantendo um ser vivo em cárcere privado, em bem do seu prol. Então tem que tomar bastante cuidado. Alan, dentro dessa perspectiva que você me perguntou, é dentro da perspectiva do kardecismo. Então, dentro da perspectiva do kardecismo, sim. São espíritos individualizados, só que você precisa entender uma coisa para acrescentar na sua pergunta, quando é um peixe, é diferente de quando é um felino, correto? Então, os peixes têm um cérebro diferente de cérebros de felinos. Então, o cérebro de felino não é que é mais desenvolvido que um cérebro de um peixe, mas tem um potencial límbico melhor que o de um peixe. Então, o espírito de um felino, ele acaba tendo um desenvolvimento melhor do que o de um peixe. Então, quando é um peixe, quando é uma pedra, por exemplo, tá? Quando é algum ser, algo mais abstrato, algo mais inanimado, por exemplo, quando uma flor, então a gente tem uma flor aqui, ó, ou quando é essa pedra, ou essa aqui, por exemplo, tá vendo? É coletivo. Então, meio que o espírito deles é coletivo. A individualização desse espírito vem através da aprendizagem. Então, ele está no cérebro límbico, depois vai para outro tipo de mamífero, e quando chega no ser humano, ele se individualiza completamente, porque aí aquele espírito pensa sobre o próprio pensamento. Ele não está tão preso a um padrão existencial ali, comportamental daquela espécie. Mas dentro da sua pergunta, sim, seria essa linha de raciocínio. Só complementei aqui para você. Mas existe muita diferença, né? Existe muita diferença. Eu trouxe numa perspectiva muito simples, mas é muito mais profundo do que isso.
falar sobre a questão do espírito, etc. Porque não é que cada ser humano é ser humano, depende de onde aquele ser humano veio. Depende de onde aquele espírito está vindo, enfim. Pera aí que eu vou pegar um negócio aqui, calma aí. Começou a chover aqui. Ó. Tá vendo, ó? O que vocês vão fazer? Vou ensinar aqui para vocês. Aqui, vocês podem entrar aqui, ó. Bastidores do perfil, que aqui eu sempre tô mandando o link para vocês. Quando a gente tem uma aula, uma live, aparece aqui, certo? Ó, aqui tá o folder da promoção da apometria, ó. Promoção, apometria xamânica, 5 sessões, de R$ 1.975 por R$ 500, até dia 28 desse mês. Ou seja, você pode garantir a sua apometria até dia 28 desse mês. Depois disso, volta o preço normal. Certo? Aqui, ó. Caramba, não funciona? Ok? Você pode pagar à vista ou no cartão de crédito. Aqui eu sempre mostro os links para vocês, ó. Vocês podem entrar, ó, tem as enquetes, o povo participa. Ó, aqui é a apometria que a gente vai fazer. Opa! Aqui, ó. Apometria coletiva de Metatron. Essa que a gente vai fazer coletiva é de Metatron. Aquela lá da promoção é xamânica. Então vai acontecer dia 30, ó. 30/6 às 20h30. A apometria será de apenas 60 minutos. Reunião será pelo WhatsApp. Link da reunião será enviado no grupo oficial antes do evento. Então vocês irão ficar sabendo. Essa apometria coletiva está no valor de R$ 53. Tá? Tá vendo? Ó, a gente sempre avisa. Ó. Certo? Então vocês podem participar desses bastidores aqui, ó. Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem clicar no link da bio. Aqui é a apometria coletiva, tá vendo? Ó. Essa aqui é a apometria coletiva. Vocês clicam aqui. A partir do momento que vocês entrarem dentro desse grupo, o suporte vai entrar em contato com vocês para vocês efetuar o pagamento, certo? A gente faz assim, que é melhor, enfim. A mulher que quer desse jeito. Aqui é o canal do YouTube, então todas as aulas estão sendo hospedadas ali, ó. Tá vendo, ó? Caramba, 435 visualizações. Que doideira. Nossa, que milagre, alguém viu uns vídeos. Eu fiquei surpreso agora. Tá vendo, ó? Tem mais aulas, é porque eu vou hospedando. Olha, você vai clicar aqui, ó, projeto. Tem 15 aulas, né? Ó. Aqui você vai seguir a sequência sobre o karma, sobre energias densas, sobre obsessores, e a gente dá hospedando. Vai ficar. Acho que eu recomendo. Ó, eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu não deveria estar ensinando, mas eu vou ensinar aqui para vocês. As aulas são sempre na vertical, tá? Aqui, ó, você vem cá, ó. Deixa eu ensinar para vocês aqui, peraí. Pera aí, que eu vou ensinar uma coisa muito legal para vocês. Você pode usar não só para o meu perfil, mas para outros perfis também, certo? Aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem um vídeo, correto? Aí você clica aqui, ó. Não tem promoção, tá? Porque meu perfil não é monetizado. Aí você clica aqui, ó. Tela de bloqueio. Pronto. Tá vendo que ela tá bloqueada? Você pode colocar no bolso, ó. Ó. Você pode colocar no bolso, ó, que não para de falar. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Esse vídeo vai ser resumido. Aí você, para desbloquear, você só clica aqui. Basicamente. Ó, presta bastante atenção. Tela de bloqueio, ó. Coloca aqui, tela de bloqueio. Ele vai bloquear, ó. Você pode estudar, pode lavar a louça, andar, fazer caminhada ouvindo. Tá vendo?
Então esse eu Olha que legal. Isso aqui poucas pessoas sabiam, né? com o corpo. A Outra coisa também que vocês podem fazer para aprimorar os seus conhecimentos aqui é esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Perguntar. Tá vendo aqui, ó? Perguntar. Aí vocês podem perguntar assim, resumo do vídeo, por exemplo. Vocês pedem para a IA fazer isso. Aí a IA vai fazer esse resumo para vocês. Aí, ó, o que define o quaternário inferior? Tá vendo, ó? Então vocês vão meio que interagir com o conteúdo que tá ali, ó. O que é personalidade transitória? Ó, a personalidade transitória é definida como resultado da interação entre o espírito e o plano material, o corpo físico e o ambiente, tá vendo? Ó, e aí que ele pega os trechos onde eu falo. Todo mundo entendeu? Doideira, né? De nada também. Vocês podem fazer isso com todas as aulas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo tem que ser hospedado, ó. Eu não hospedei ainda não, ó. Tá vendo? Ó? 1, 2, ó. Tudo que aula tem que ser hospedada ainda. Mas que, ó, você pode vir aqui ó, na playlist. Aí você vem aqui, ó, o que é o karma? Aí você vem aqui, ó, vem cá perguntar. Aí você, ó, resumo do vídeo. Pronto. Aí você fala aqui, por que escrever nos ajuda nos estudos? E ele vai sempre dar resposta baseado no que eu falei, tá? Aqui, ó, o que o karma ensina sobre o apego? Hoje em dia está muito fácil de estudar. E ele pega trechos do que eu mesmo falo. Então é uma IA que trabalha dentro do que eu mesmo falo, tá? Vai ter bastante vídeos aqui para vocês. Todo mundo entendeu? Olha que legal, top, né? Essa dica é top para vocês. Então aqui é o canal do YouTube, você pode estudar à vontade, fica à vontade. Já mostrei para vocês, dá para até vocês tá lavando louça, estudando. Eu faço isso. Eu gosto bastante de arrumar a casa, eu escutando. Aqui é o combo dos e-books, caso você quiser comprar também. Tá vendo? Aqui vou ter um vídeo, ó. Veja esse vídeo que você vai entender o que cada informação dos e-books. O que eu venho falando nas aulas. Tá? Aqui, ó, tá 10 vezes R$ 5,30. Você pode comprar também. Esse aqui é sobre o Demiurgo, né? Umas aulas que eu fiz há 2 anos atrás. Tá, se você quiser comprar também, ó, você pode pagar no Pix ou no cartão, no boleto, enfim, você pode parcelar em 12 vezes. Eu sempre deixo disponível para parcelar. Tem mais alguma coisa? Não? E aqui você entra dentro do grupo. Ah, se o gato veio aí, não tem o que fazer, velho. Fica com ele, só não pode. Toma cuidado pra você não ter muito gato. Tá? Tá vendo? Ó, vocês entram aqui, clicam aqui. Certo? Ó, aqui, ó, o do Demiurgos fica 12 vezes de R$ 8,27. Certo? Aqui para você acessar o canal do YouTube também, ó, só você clicar aqui nesses links aqui, tá vendo? Aqui é o bastidores, vai acompanhando. Eu vou deixar novamente o último aqui para vocês entrarem em contato, ó. Aqui, clica aqui para você participar, ou você pode entrar nesse grupo clicando aqui no link da bio, ou você pode ir clicando aqui. Certo? Se caso vocês quiserem aproveitar a apometria coletiva, você pode mandar aqui, mensagem aqui. Se você quiser aproveitar a apometria individual, xamânica aqui, ó, no canto esquerdo aqui, pode mandar mensagem pra gente também. É isso, galera. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Beijo no coração. Tchau, namastê e fui! Quantas horas de live? 1h34. Achei que foi umas 2 horas. Tchau, gente. Vai. Beijo, beijo.